em 1994, e ele disse estas palavras, e ele já tinha noção que em 94 a humanidade estava a assassinar este planeta e a própria humanidade. E eu coloquei aqui exatamente porque este ser, que aqui se chamou Lima de Freitas, hum, continua ativo na dimensão em que ele se encontra, como todos aqueles que partem desta dimensão, e que deixaram um legado para que a humanidade desperte a consciência através das obras que construíram. E ele foi um deles. Foi um ser humano que se prestou a esse serviço. No fundo, é um serviço que se presta à humanidade. Esta peça que surge agora chama-se Passagem, em que eu escrevi Silêncio. Escuta a água em ti e sorri porque estás presente. Este é um dos recados muito importantes para o ser humano não se esquecer de que é no presente que tudo se opera. E o silêncio é o grande maestro para nós podermos tomar consciência desse momento em nós, no momento presente. Esta é uma peça que construí em 2020, chama-se Mundos Paralelos. No fundo é aquilo que eu tenho estado a dizer até agora. As várias dimensões vibracionais, nós poderíamos chamar mundos paralelos. Aquilo que nós estamos a viver aqui, neste momento desta apresentação, num mundo paralelo podemos estar a operar situações diversas e tudo a coexistir. Isto tem a ver com aquilo que o humano chama física quântica, mas no fundo é o sistema operativo das várias realidades paralelas que existem. Esta peça é uma peça que durou 5 anos a construir. Foi quando eu fiz um mergulho mais aprofundado em mim mesma, em 1982. Uma peça de profundo sofrimento, em termos de execução e de vivência. Em 1982, eu ainda não tinha aceito estar num corpo físico. E por isso, daí ter sido sofrido e bastante doloroso, a forma como esta peça foi nascendo. E foi, durante 5 anos, acompanhei. E na zona do coração, era aquilo que estava a problemática maior, chamadas mágoas, as más águas. Esse foi um trabalho, no fundo é o trabalho de qualquer um de nós, ao longo desta existência, não é? A forma como nós percepcionamos aquilo que chamamos realidade determina muitíssimo o fio condutor da nossa existência aqui. Esta é uma peça que criei a partir de uma viagem, que se pode chamar viagem fora do corpo, de uma experiência que tive, que não foi aquilo que é tradicionalmente falado de EQM, portanto a experiência de morte, mas onde eu tive, por acumulação de stress, um elevado nível de stress, conduziu-me a uma vivência muito única. E fora do corpo, eu visitei uma cidade em que toda a arquitetura era de cristal. E isto foi o que eu consegui trazer dessa memória e pintar, mas tudo isto é muito, muito aquém daquilo que eu vivenciei, porque nessa dimensão as formas eram emissoras de luz e não receptoras de luz, como aqui na terceira dimensão. E isso, em termos pictóricos, é extremamente difícil de representar
podemos recorrer ao ouro, ao cobre, à prata, são as cores, em termos vibracionais, que podem reproduzir melhor aquilo que eu vivenciei nesta dimensão. E esta é a experiência ligada a vários suportes. Até agora tem sido papel e tela o suporte. Aqui já é o barro. Este terá sido somente, eu coloquei aqui como sendo o primeiro azulejo que eu criei em 1982. Foi a primeira experiência que eu fiz. E saltando para aqui, já é uma experiência a outra escala. Isto foi pintado à mão. Tem 2 metros de altura, um painel com 29 metros, e foi pintado numa frequência vibracional indescritível em termos verbais. Mas a peça está aqui, está num espaço privado, mas partilho agora convosco a dimensão desta peça. Tem mais de 2.000 azulejos que, felizmente, ao serem colocados, nenhum deles se partiu. Esta é uma outra peça, também com 5 metros por 2, no edifício da EDIA, em que eu utilizei a instituição EDIA para colocar Faça-se Luz EDIA. Isto foi antes do Alqueva existir. Portanto, eu tive que viajar no futuro e imaginar o alentejano do interior a virar pescador e a ter as águas para poder nutrir as suas hortas. Este troféu é o troféu que está aqui do Festival Cinema da Figueira da Foz. É uma homenagem a um grande homem, João dos Santos, grande pedagogo, psiquiatra, e que estudou a fundo o comportamento da criança. E ele era muito maternal, tinha a energia do feminino muito desenvolvida dentro dele. E daí, quando me convidaram para fazer o troféu, aquilo que eu achei, dado que era cinema, não criar uma escultura, mas criar uma imagem bidimensional, que é esta, que fosse como se fosse um fotograma, em que juntei o J, o S, o nome dele, que também se pode ler a letra Pi, e na parte de cima desta imagem é como se fosse aquilo que é o mundo consciente, e a parte de baixo é o mundo inconsciente. E é isso, a junção dessas duas é uma silhueta de um corpo de criança. Tudo isto foi sentido em conexão com a energia de João dos Santos, que nessa altura já não existia. Quando foi feito o prémio, já não existia nesta dimensão. Isto é só para também terem uma ideia do que é o convite a fazer uma ilustração para um livro. Lendo estes contos, escolhi um dos contos, juntamente com o autor, e saiu esta capa da Bertrand Editora. Esta é a capa, mantendo a minha expressão, colocando formas ligadas àquilo que nós temos da ideia de humanos e de animais não humanos. E aqui é aquilo que eu acho que tem a ver com o fio da criatividade. O que é a criatividade para mim? É pelo fio da criatividade que o corpo físico, instrumento, se religa ao invisível. É na coexistência das escalas, fio, túnel, canal, que vertiginosamente se escuta e se vê tudo o que no não visível é, e no presente viaja no espaço. A criatividade é uma orquestração de linguagem multidimensional, é a manifestação plena da unidade do ser.
continua coerente com aquilo que ainda hoje sinto. E aqui já é uma pintura feita agora, num espaço da Escola da Atenção, e aqui é como que sendo um portal em que a pessoa, quando se centra neste ponto da estrela de 6 pontas, o corpo tem comportamentos diferentes do corpo quando está fora deste círculo. E a experiência que eu tenho estado a fazer com crianças, com adultos, com pessoas já mais de idade, todas elas relatam que têm um sentir diferente quando estão dentro deste círculo e fora deste círculo. As pessoas perguntam-me como é que me fez pintar isto aqui neste corredor de acesso à sala de meditação. Não é pensado, é uma orientação, eu costumo dizer, é uma orientação que recebo dos meus transparentes, que são colegas de trabalho, a nível espiritual, não têm corpo físico, mas que são tão presentes como quando nós estamos a sonhar, nós sabemos que A, B e C esteve nesse sonho, mesmo que não tínhamos visto o rosto deste ser. É exatamente da mesma forma que todo o meu percurso de vida aqui tem sido feito. É sempre um coletivo e eu traduzo para esta dimensão o que coletivamente é previsto e coordenado. E aqui é uma mensagem para quem está a assistir, que é com profunda gratidão que partilhei consigo estas imagens recolhidas de 1982 a 2020, no registro de 40 anos de caminhada, guiada pela mão do silêncio. E esta imagem é uma imagem que eu criei exatamente com montagens entre a criança que eu fui, que eu sou, que guardo em mim, nesta caminhada pela terceira dimensão. E a partir de agora, vamos partilhar o vosso. Até já.